Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha, eu voltando aqui de novo. Hoje eu tô com uma imagem um pouquinho mais clara, até parece, né? Mas é que eu troquei de celular. Vamos ver se esse aqui fica um pouquinho melhor pra gravar, que ele não fica cortando toda hora. É um teste, se não der certo eu volto pro outro. Mas vocês já viram aqui no título que o assunto também hoje é interessante. Nós vamos falar sobre Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Eu comentei sobre ele em alguns vídeos atrás, dá uma olhadinha aqui no meu canal, nos meus vídeos que eu estou pregando, e que eu falei que eu ia falar futuramente sobre ele porque ele era especial, foi no vídeo de dízimos e ofertas, você dá uma olhadinha lá. Então nós vamos voltar também neste período, nós vamos falar a respeito disso, mas nós vamos focar especificamente no sacerdócio de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Que mistério é esse que envolve este ser que ninguém sabe de onde veio, de onde saiu, de que família que era? Por que ele era sacerdote de Deus e era aceito, sendo que Deus não aceitava o sacerdote fora da tribo de Levi? Então nós vamos começar agora, como sempre, eu com a Bíblia, imprimir, claro, né, para a letra ficar maior. Vamos lá, começando então. Melquisedeque. Em Êxodo 28, Deus escolhe Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Ele separou a tribo de Levi para ser o primogênito dele. Deus separa o primeiro para ele. A primeira parte do dízimo, a primeira parte dos primogênitos, a primeira parte dos sacerdotes. E as tribos, ele deu um pedacinho de terra para cada tribo de Israel. E para os levitas, ele falou, os levitas não vão ter participação nessa divisão de terras, porque os levitas são meus. Ele separou os levitas para o sacerdócio, para cuidar das coisas de Deus. Então, ainda em Êxodo 28, no versículo 1 e 2, diz assim: Depois tu farás chegar a ti a teu irmão Arão, isso era Deus falando com Moisés, e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o sacerdócio, o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são os filhos de Arão, tá? Esses seriam os primeiros sacerdotes a serem instituídos na face da terra, vamos dizer assim, do povo escolhido de Deus, tá? E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Depois, a partir daí, ele começa a falar a respeito das roupas do sacerdote e tudo. Em Gênesis 29, capítulo 9, diz assim: E cingirás com o cinto a Arão e seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. É para sempre o sacerdócio de Arão e da tribo de Levi. Para sempre. Ninguém mais pode ser sacerdote se não for da tribo de Levi, ok? E consagrarás Arão e os seus filhos. Então Deus fala aqui, ó, sacerdócio por estatuto perpétuo, para sempre. Em Números, vamos dar uma olhadinha em Números 3, versículo de 1 a 12. Vocês sabem que eu gosto de ler muito, né? Porque aqui não fica nada da minha palavra, é a palavra de Deus totalmente. Em Números, de novo, 3, de 1 a 12, diz assim: Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primeiro Nadab, depois Abiú, depois Eleazar, depois Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Já falei sobre a morte de Nadab e Abiú, porque que foi lá justamente no vídeo de dízimos e ofertas. Assista. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo.
Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes serão dados em dádiva, é um presente. Mas Arão e seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se achegar morrerá. Só Arão e seus filhos e a tribo de Levi, a partir daquele instante, poderiam administrar o sacerdócio. Ninguém mais podia ser um pastor naquele instante. Deus falou, o estranho que se chegar morrerá. Não adianta qualquer um de qualquer outro povo, nem que seja ali dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel, ninguém pode ser sacerdote a não ser a tribo de Levi com Arão e os seus filhos, ok? E falou o Senhor a Moisés dizendo, e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Deus escolheu a tribo de Levi no lugar de todo primogênito. Seria um dízimo para Deus dos filhos de Israel, tá bom? E que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. É de Deus os sacerdotes, então era de Deus a tribo de Levi. Números, capítulo 3, versículo 45, diz assim, toma os levitas em lugar de todo primogênito dentre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então instituiu assim, os levitas seriam de Deus, uma tribo separada para Deus, uma tribo que ia tomar conta das coisas de Deus, da igreja de Deus. Naquele momento ainda não tinha igreja, o templo, mas tinha o tabernáculo, que era uma tenda montada no deserto. E aí depois sobre o tabernáculo a gente pode explicar melhor também. Mas nesse instante ele estava falando assim, só os levitas. Quem se chegar, mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Quer dizer, qualquer outra pessoa que se chegar para tentar entrar no tabernáculo, para tentar fazer alguma coisa para Deus, naquele momento ia ser instituídas as ofertas, os sacrifícios, e Deus falou assim, qualquer outro que chegar morrerá. Eu não aceito sacerdócio de qualquer outra pessoa, a não ser de Arão, dos seus filhos e da tribo de Levi, tá bom? Explicado isso, porque primeiro a gente precisa saber quem eram os sacerdotes, da onde vinham os sacerdotes. Então os sacerdotes, acabei de falar para vocês da tribo de Levi. Nós vamos para Gênesis 14, versículo de 18 a 20, onde exatamente nós entramos em Melquisedeque. Por que tanto mistério a respeito de Melquisedeque? Nós vamos descobrir até o final. Versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote, rei de Salém? Como assim? Não é levita? E 19. E abençoou quem? Abençoou Abraão, porque Abraão, depois de vencer muitos reis, voltou de uma guerra terrível, venceu, chegou lá e falou, eu vou entregar uma oferta para Deus, eu vou entregar o meu dízimo para Deus, entregou na mão de Melquisedeque. Olha só, versículo 19. E abençoou e disse, Melquisedeque abençoando Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo para ele, para Melquisedeque, de tudo. Como ele abençoou Abraão se ele não seria maior que Abraão? Alguém só pode abençoar alguém se for maior que esse alguém, não é? Um bispo, por exemplo, pode abençoar um pastor, mas o pastor já não pode abençoar um bispo. Um diácono pode abençoar um obreiro já não pode abençoar um presbítero. Aí tem cargo não só na parte física, mas tem o cargo espiritual. Cada um vai receber uma unção com óleo, uma unção maior da parte de Deus. E só o maior pode abençoar o menor. E Melquisedeque, rei de Salém, que ninguém sabe onde era esse Salém. A Bíblia também não fala. Rei de Salém, que também ninguém sabe de onde veio. E aí era sacerdote do Deus Altíssimo, aceito pelo Deus Altíssimo, e ainda abençoou Abraão. Quer dizer, não era um ninguém que abençoou Abraão, o pai na fé de toda a humanidade. Olha só. Então ele era importante, não era? Quem será esse Melquisedeque? Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Versículo 1.
Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Alguém foi instituído para oferecer o sacrifício pelo pecado, tá? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Que quer dizer que um sacerdote não é Deus. Ele também é revestido de fraqueza. Eu, como pastora, não sou perfeita. Ah, se eu fosse, eu não estava aqui, eu já seria arrebatado. Porque os perfeitos Deus arrebatou. Então, nós não somos perfeitos. É justamente o que está dizendo aqui. Ele não é perfeito, ele também é digno de fraqueza, tá? E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Ninguém pode se meter a sacerdote, a não ser que tenha sido chamado por Deus, assim como foi Arão. Um maior que o outro, vai ungindo o outro, vai ungindo o outro, vai ungindo o outro, e esse óleo vai sendo derramado sobre a cabeça do outro. Mas o grande, que foi chamado por Deus, tem que ir fazendo essa escala e ir ungindo até chegar no menor. Ninguém, como diz aqui, toma para si esta honra de ser um sacerdote de Deus, a não ser que seja chamado por Deus. Olha que interessante. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, nem Jesus Cristo se exaltou, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. O próprio Deus falou para Jesus, tu és o meu filho. E mesmo assim ele não tentou ser Deus, se bem que ele já era Deus, né? Era a segunda pessoa da Trindade, que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus Cristo estava ali, ele podia mesmo se engrandecer e falar, eu sou Deus. E ele não se fez assim, ele continuou humilde. E ele podia se fazer, porque o próprio Deus disse, você é meu filho. Deus não disse para Jesus Cristo, você é meu sacerdote, você é meu pastor, você é meu presbítero, você é meu bispo. Não. Deus falou para Jesus, você é meu filho e hoje eu te gerei. Como também, versículo 6, diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque de novo? Jesus? Como assim? Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque? Ninguém entendeu nada nesse instante, mas nós vamos entender. O qual, versículo 7, nos dias da sua carne, oferecendo-se com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. No vídeo anterior a esse aqui, falei com vocês sobre confessar Jesus Cristo. E falei para vocês justamente como ele foi calado para o matadouro, como um animal. Ele não se levantou contra, ele obedeceu. Por quê? Justamente isso, ele aprendeu a obediência. Por aquilo que padeceu, por aquilo que ele morreu obediente. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da salvação eterna para todos para todos os que lhe obedecem. Obedeceu Jesus, confessou seu nome, cumpre os mandamentos que ele determinou aqui nesta terra, você estará no céu com ele, ele te entrega a salvação. É isso que está dizendo aqui. Chamado por Deus, sumo sacerdote, o sumo sacerdote acima de qualquer outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a classificação de Jesus. Ele era filho de Deus e aqui na terra ele era um sacerdote, acima de todos os sacerdotes, ele era um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Deus ainda, naquele instante, exaltando Melquisedeque. Hebreus 7, 1 a 22. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Acabei de falar no começo com vocês. A quem também Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque é rei de justiça. E depois também rei de Salém. Só depois que ele é rei de Salém, rei da terra. Primeiro, ele é rei de justiça, que é rei de paz. Quem é o rei da paz? Tchan, 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 tchan. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias. 3 de novo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, eterno, nem fim de vida, eterno, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, porque estava na terra, permanece sacerdote para sempre. Um sacerdote que Deus aceita até no céu. Melquisedeque. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos. Quem era esse cara tão especial, sumo sacerdote acima de tudo, que Abraão deu dízimo? E dentre os filhos de Levi, o versículo 5, receberam sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é constada entre eles, não está entre os filhos de Levi, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou. E abençoou aquele que tinha promessas. Olha. Ora, versículo 7, sem contradição alguma, não há contradição nisso. O menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. 9. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Até Abraão pagou o dízimo, mesmo sendo grande. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quer dizer, Abraão ainda estava lá lutando, fazendo as coisas dele, como disse aqui, no lombo de seu pai, quer dizer, ainda pequeno, mas Melquisedeque já vinha vindo ao seu encontro. Melquisedeque já tinha sido mandado por Deus para vir encontrar Abraão no final daquela luta contra aqueles reis. Melquisedeque não estava parado ali no caminho sem querer, achando que por acaso podia passar alguém por ali que ele pudesse abençoar. Não, ele não estava perdido no deserto. Ele foi mandado para aquele lugar para aguardar Abraão chegar. Olha isso. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Abraão, é o versículo 8. Agora dá uma olhadinha no versículo... É o versículo 8? Não, o versículo 10. O versículo 11 agora. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse? Outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Que necessidade havia de chamar outro sacerdote de outra tribo, de outras pessoas, de um lugar que nem se sabe de onde era, para abençoar Abraão, sendo que tinha sacerdotes que podiam estar ali, que já eram instituídos por Deus? É a pergunta que fica aqui. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se também a mudança da lei. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ele é o primeiro da linhagem dele e aceito por Deus. Ninguém mais da tribo dele serviu no altar, está dizendo aqui. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e certamente é essa tribo que nunca Moisés falou de sacerdócio. Os sacerdotes podiam ser de Judá e não de Levi. Jesus não veio de Judá? É isso que está falando, mas não. Foi escolhido a tribo de Levi. E mesmo assim, um sacerdote de fora, que era Melquisedeque, ainda era maior do que qualquer um deles. 15. E muito mais satisfeito, manifesto, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Eles já estavam aguardando um sacerdote maior da linha de Melquisedeque. Esse era Jesus Cristo. Que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque, o versículo 17, ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Está dizendo aqui, Deus mandou Melquisedeque à terra, Deus jurou por ele, e Deus não se arrependerá. Olha só, olha o verbo no futuro, não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Olha que legal. Bom, dizem o que, afinal das contas? Que Melquisedeque era uma teofania. Para quem não sabe o que é uma teofania, é uma aparição sobrenatural divina. Antes de Jesus Cristo encarnar aqui na terra, como nós conhecemos como Verbo de Deus, como nós o conhecemos como Filho de Deus, como nós o conhecemos como Salvador da humanidade, que ele apareceu lá, filho de Maria e de José, né? José era pai adotivo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Antes de nós conhecermos Jesus Cristo assim, em carne, como ele veio para salvar a humanidade, Jesus Cristo já andava dando umas passeadas aqui pela terra. Isso é uma teofania, a aparição divina. O Deus próprio, Deus Pai, né? Ele não sai lá de cima do controle da criação. Mas como ele é um Deus trino, ele deixou aqui o Espírito Santo e Jesus Cristo dentro mesmo da criação, tomando conta de tudo. Essas aparições desses anjos, principalmente no Antigo Testamento, muitas delas eram o próprio Jesus Cristo passeando pela terra e dando ordens e cuidando. Nós temos lá, em Gênesis 18, onde diz assim: 3 anjos apareceram para Abraão para anunciar Isaac. Abraão estava lá, velho, esperando um filho e tudo, e chegou o anjo para falar para ele. Primeiro Deus já tinha falado que ia dar um filho para ele, tá? Isso aconteceu antes. Aí Abraão ainda esperou um monte de tempo, não aconteceu. O que aconteceu? A Sara, a mulher dele, pegou a escrava dela e fez ela se deitar com Abraão para gerar um filho. Ela falou assim: eu não vou mais conseguir te dar filho, deita com a minha escrava. E nasceu Ismael. Mas Ismael não era filho da promessa. Filho da promessa é o filho que Deus promete do marido com a esposa. Do marido com a amante, ó, não serve para Deus. Não serve para Deus. A Bíblia já dizia isso, não serve. O filho bastardo não serve para Deus. Para Deus é o filho legítimo, do marido com a esposa. Por isso Ismael não serviu para ser o primeiro filho de Abraão. Apesar de estar lá, apesar de ter nascido, Deus falou: o filho da promessa é o próximo, é o seu com a sua mulher. Ela acha que ela é estéril, mas ela... Vou fazer um grande milagre, tanto nela quanto em você. Porque um tiozinho de 100 anos é complicado ter um filho, né? A gente já sabe que é quase impossível. Mas Deus falou assim: há alguma coisa impossível para Deus? Vou fazer. E lá ele mandou 3 anjos ali passear para conversar com Abraão e levar a notícia: você já fez Ismael, fez tudo errado, não tem problema. A promessa continua valendo, porque Deus é um Deus de promessa. E Deus não é político. Deus promete e Deus cumpre. E ele falou assim: eu ainda vou te dar o filho que eu te prometi, o filho da tua mulher. Ele vai ser o herdeiro de toda a raça humana, de patriarca para sempre, essas coisas. Ele, a sua herança vai ser para ele. Os seus bens, a sua casa vai ser para ele. Não vai ser para o Damasceno Eliezer, como você estava querendo dar os seus bens. Deixar a sua herança para o seu escravo, não é para o teu filho. E aí apareceram esses anjos que conversaram com Abraão e Sara estava atrás da cortina escutando. Mulher não gosta de ficar atrás de nada ouvindo conversa, né? Pois é. E Sara já fazia essas coisas naquela época, lá de butuca na conversa. Ouviu o anjo falando que sim, que era ela que ia gerar um filho de Abraão. E ela começou a dar risada. Ela falou: ah, tá bom, eu velha desse jeito. Já cessei até os costumes das mulheres. Já tinha entrado na menopausa. Abraão,
Se daí nem tomando catuaba não vai mais, Viagra não funciona pra ele. É isso que ela pensou. E começou a rir. E o anjo falou assim, você tá rindo? Ela falou, tô não. E não conseguia segurar. E o anjo, você tá rindo? Ela, não tô não. Desse jeito. Ele falou, por que você riu? Ele vai chamar Isaac. Isaac quer dizer justamente isso, motivo de riso. E aí ele falou assim, vai nascer um filho sim, e vai ser de você e de Abraão. E nesse instante, esse anjo que estava dando a ordem, que falou, vai nascer, quem era? Jesus Cristo, nessa forma de teofania. Ele apareceu outras vezes ainda, eu vou falar só algumas. Ele apareceu em Juízes 6, onde Gideão recebe a visita do anjo. Porque Gideão, ele já estava lá, naquele momento, muito acabado. Os midianitas chegavam lá e arrasavam a colheita, arrasavam com tudo. E ele falou assim, eu não quero mais nem viver. Ele pegava a colheita dele, ia amassar, ia debulhar a colheita lá onde pisa as uvas, no lagar onde pisa as uvas. Lugar onde pisa as uvas não é para fazer colheita de trigo. E ele ia lá, ia pisar lá e ficava lá sofrendo e chorando. E Deus falou assim, tá na hora de libertar o meu povo. Eu quero você, Gideão. E o anjo veio para falar com Gideão. E aí Gideão falou assim, começou a dar um monte de obstáculo. Não, eu não sirvo, eu sou o menor da minha... A minha tribo é menor de todas as tribos, e eu sou menor da casa do meu pai, isso não vai acontecer coisa nenhuma. E começou a pedir um monte de sinal para Deus. Deus começou a dar sinais um atrás do outro para ele. E ele foi crendo, e aí ele falou, não, eu vou. Aí ele pega mais de 3.000 homens, e aí no fim acaba só com 300. E os 300 venceram a guerra. E aquele anjo que falava com Gideão, é você mesmo, varão valoroso, é você mesmo. Quando a gente fala assim, eu não sirvo pra nada, Deus fala, é você que eu quero. Porque quem acha que serve pra alguma coisa, Deus faz o quê? Coloca de lado. Deus não precisa de quem acha que sabe fazer. Deus quer quem seja submisso a Ele, quem obedeça a Ele, assim como Jesus Cristo disse aqui. Obedeceu, por obediência foi pra cruz. Por obediência conseguiu a vitória. Deus gosta de gente assim, por obediência, ele escolheu o próprio Gideão. E quem era esse anjo que estava lá? Vem cá, varão valoroso, é com você mesmo que eu quero. É você que vai vencer os midianitas. Era o próprio Jesus Cristo, naquele instante se manifestando. Nós temos também Gênesis 32, né? Voltando um pouquinho, onde Jacó lutou com o anjo. Lembra dessa história? Tem até musiquinha, Jacó segurou o anjo, sabe? Todo mundo conhece essa. Então, Jacó lutou com o anjo. Jacó lutou, ele precisava de uma bênção, e quando ele viu o anjo, ele agarrou. Porque como é que agarra um anjo se o anjo não tem carne? Porque aquele tinha. Porque aquele era uma teofania. Aquele tinha ali se encarnado naquele momento para... Não tinha corpo de físico, mas era um corpo glorificado. Ele estava ali na terra lutando com Gideão. Com Gideão ou com Jacó. E Jacó falou assim, eu não largo o anjo até você me abençoar. Eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo. E o anjo começou a lutar com ele. O anjo teve que machucar a coxa dele para tentar se soltar. E nem assim ele não soltou o anjo. E ele só largou o anjo a hora que o anjo deu a bênção para ele. Quem era esse anjo? Jesus Cristo. Mais uma teofania. E tem outra em Juízes. Essa de Juízes então é fantástica, porque o anjo se revela. Olha só. Os pais de Sansão, meu cachorro chama Sansão. Os pais de Sansão receberam a revelação de que Sansão seria um nazireu. Primeiro anjo, essa teofania, o próprio Jesus Cristo, veio à terra e falou com a mãe de Sansão. E aí ele falou pra ela que o filho ia ser nazireu, ela também era estéril, que ela ia ficar grávida, aí daquela história toda de novo, e não acredita, e não sei o que. Ele falou, vai nascer sim, e ele vai ser nazireu, vai ser separado pra Deus, e aí tem uns requisitos para que a criança fosse nazireu, fosse separado de Deus. Não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia chegar perto de morto, algumas outras coisas. É uma pessoa consagrada, separada no mundo pra Deus. Pode ser um certo período de tempo, pode ser por uma vida inteira, tá? Juízes 13, então, no versículo, então, quando chegou esse anjo e falou pro pai dele, aí o pai dele voltou e falou, porque a mulher dele falou pro pai o que tinha acontecido. Aí o pai falou assim, eu não entendo nada de nazireu, nunca ouvi falar nisso, como é que eu vou cuidar desse menino agora? Fala pra esse anjo voltar aqui de novo que eu quero conversar com ele. E eles foram orar os dois juntos e o anjo, o próprio Jesus, apareceu de novo nessa teofania. E aí começou a conversar com eles, começou a explicar como é que ia ser o menino, deu o nome do menino. E aí este anjo, o pai, olha que interessante, Juízes 13, versículo 17 e 18.
e disse Manoá. Manoá era o pai de Sansão. Ao anjo do Senhor, que ele pensou que fosse só um anjo: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir esta palavra te honremos. Ele queria saber o nome do anjo para falar assim: olha, o anjo fulano de tal, como alguns anjos que apareceram na Bíblia, por exemplo, como Miguel e Gabriel. Então, quando eles se revelaram, quando eles apareceram, eles deram seus nomes. E aí na Bíblia está escrito, porque foi lá em Daniel, foi o Gabriel, depois veio o Miguel, não sei o que. Eles levam a honra. Nessa fase, que era anterior a essa história, o Manoá falou assim: me dá teu nome. Eu quero que quando nascer o menino, se isso vai acontecer mesmo, que eles ainda estavam duvidando, se isso ainda vai acontecer mesmo, me dá teu nome, porque eu vou falar para todo mundo: o anjo fulano veio aqui e me deu a revelação do menino, e o menino nasceu mesmo, e olha que Sansão forte, bonito, nazireu, e olha o que está acontecendo. Sansão era tão forte, tem uma força sobrenatural que não existe na face da terra, Deus deu só para ele. Ele matava leão abrindo, com uma queixada de boi ele matava 1000, ele matava milhões de filisteus, assim, só de sair empurrando. Pegava portão da cidade. As portas das cidades antigamente, nessa época, eram tão grandes, maiores que castelos. Ele catava uma porta na mão, levava assim na cabeça, quando ele queria ir, sabe? Ele era fortíssimo, e a força dele vinha de Deus, e tinha uma condição lá de não cortar o cabelo dele, né? Isso está escrito na Bíblia. Mas o pai de Sansão, Manoá, ele falou para o anjo: me dá o teu nome. Me dá o teu nome. Qual é o teu nome, para que quando se cumprir essa palavra te honremos? Aí o anjo do Senhor disse, e olha que interessante: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Olha, Jesus se revelou. Quem é o maravilhoso da Bíblia? Quem é aquele que é chamado Deus forte, Pai da eternidade? Vamos ler? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De quem Isaías estava falando? De Jesus Cristo. Falando, prevendo a vinda de Jesus, e o nome de Jesus é Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E Manoá pergunta para ele: qual o seu nome para que eu possa te honrar? Ele fala: por que você quer saber meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Ele se revela naquele instante, e ele diz mesmo que aquele monte de anjos que anda aparecendo por lá era o próprio Jesus Cristo, em teofania, numa aparição divina sobrenatural. Então Melquisedeque também, dizem os historiadores, que eu não estava lá para saber, né? Coisa que a gente aprende, coisa que a gente estuda, e coisa que Deus traz para nós através da revelação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus para nós ela é inteira revelada. Então ele traz para nós através da revelação do Espírito Santo que Melquisedeque, enviado por Deus, veio principalmente abençoar Abraão, que seria pai de todos, tanto que o nome dele foi trocado por isso, para que ele fosse pai da humanidade inteira, pai na fé, levantasse uma geração para Deus a partir dele, do corpo dele, através de Isaac. E aí nós conhecemos todo o resto da linhagem até chegar em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então quem era Melquisedeque? O próprio Jesus encarnado numa teofania. Olha que lindo. Por isso Melquisedeque pôde abençoar Abraão. Por isso Melquisedeque foi aceito por Deus como sacerdote e ninguém entendia nada. Se Deus não muda, lá em Malaquias não está escrito: eu sou Deus e eu não mudo. Como é que Deus não muda e faz uma coisa de um jeito e depois faz outra coisa de outro jeito? Como é que Deus falou que só os levitas seriam, lemos aqui no começo com vocês, só os levitas seriam sacerdotes, se ele aceita um sacerdote de fora? Porque não era sacerdote de fora, porque era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. O próprio Jesus Cristo estava ali em Melquisedeque. Então, para quem não sabia, estou revelando agora: Melquisedeque era Jesus Cristo numa teofania. Tá bom? Então, mais uma dúvida esclarecida, porque eu falei que eu ia falar sobre ele, né? No vídeo de dízimos e ofertas, assista aqui no meu canal o vídeo de dízimos e ofertas, onde eu falo de Melquisedeque, eu falo dessa passagem de Gênesis 20, onde ele vai receber o dízimo de Abraão.
E eu falo, quem é Melquisedeque, né? Mas eu tava falando sobre outro assunto, naquele momento não podia revelar. Mas muita gente veio conversar comigo através do Face, através do Instagram, colocando pergunta lá. Porque aqui nos meus vídeos vocês já viram que eu deixo tudo bloqueado. Porque eu não gosto de ficar olhando se tá positivo, se tá negativo, se tá quem falou alguma coisa. Eu não tenho tempo pra isso. Minha missão na Terra não é ficar olhando comentário. Eu fico triste quando eu vejo as meninas falando assim: eu coloquei um vídeo e ninguém gostou. Teve tanto negativo, tanto dislike. Elas dizem, né? Teve tanto dislike que eu fiquei triste demais. Eu vou fechar meu canal, eu vou morrer. Ai, que frescura. Por isso que eu já bloqueio tudo, eu não vejo nada. Mas as pessoas conseguem entrar em contato comigo. E muita gente falando, quem é Melquisedeque? Por que você falou que ele era diferente? Outra veio falar assim, cadê o vídeo do Melquisedeque? Tá aqui no seu canal? Me manda o link que eu perdi. Eu falei, não, ainda não gravei, vou gravar pra você. Nem lembro o nome dela agora, eu devia ter pego. Então tá aí o vídeo. Pra quem não sabia quem era Melquisedeque, agora tá revelado, tá bom? Então fica na paz de Cristo, eu volto em breve com outro vídeo pra vocês. Beijo!